Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 31 de outubro de 2021, o programa Momento Espírita de número 874. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, pela Rádio Clube 1, FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade maior, amigos e amigas, de levar até vocês o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem através do Facebook. Nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou ainda através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos, e desde já sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo nós estamos recebendo Antônio de Almeida Silva Filho, conhecido como Almeidão por muitos aqui em São Carlos, Almeidão do nosso lar. O Almeida, ele é cirurgião dentista aposentado, ele é palestrante espírita, trabalhador e um dos fundadores do nosso lar em São Carlos. Almeida, muito bom dia, obrigado pela gentileza de estar conosco nessa agradabilíssima manhã de domingo, com certeza muito frutífera em termos de aprendizado em conjunto com você, com todos os amigos que estão sintonizados através das ondas do rádio ou os ligados a nós através das redes sociais. Almeida! Bom dia, Roberto. Bom dia, Zezinho. Bom dia, queridos ouvintes da Clube. Estamos aqui nesta manhã para mais uma oportunidade de cuidarmos dos assuntos do Evangelho do Mestre, aprendermos alguma coisa, enfim, traçarmos algumas diretrizes melhores para a nossa vida, baseados sempre nas mensagens do Evangelho sob a luz da doutrina espírita. Almeida, todos os domingos, como você já o sabe, porque não é a primeira vez e nem será a última, certamente, que você é o convidado do Momento Espírita, porém, sabe que todos os domingos nós iniciamos o Momento Espírita com uma prece, você está convidado para fazê-la. Ok, Roberto, é sempre um prazer nós fazermos uma oração, fazermos uma prece, não é? De forma que eu gostaria de, neste momento, convidar a todos os nossos ouvintes para interromperem por um momento os seus afazeres, para que juntos possamos unir a nossa vontade, os nossos pensamentos, direcionarmos isso para Jesus e pedirmos a Ele que mais uma vez esteja sempre nos orientando, esteja conosco. Jesus, Mestre querido e amado, mais uma vez reunidos em Teu nome, Jesus, para tratarmos o assunto do Teu Evangelho. E pedimos, querido Mestre, que a nossa inspiração venha através da Tua misericórdia, através da Tua bondade, para que possamos entender bem aquilo a que nós nos propomos e a tirar desse entendimento o melhor proveito para as nossas vidas. Jesus amado, que as Tuas bênçãos estejam conosco e com todos aqueles que conosco estão neste momento, unidos pelo sentimento, unidos pelo pensamento. Que assim seja, queridos ouvintes, que assim seja, querido Mestre. Muito obrigado. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, o programa de hoje aborda o tema O Evangelho, e nós, daqui a pouquinho, o Almeida estará desdobrando esse tema para as reflexões de todos nós. Momento Mensagem de hoje nos traz: até quando seremos assim? Tua participação, amigo ouvinte, que nós aguardamos, que nós recomendamos, que nós esperamos, pode se dar através do nosso WhatsApp. Anote aí, se ainda não o tem.
DDD 16 993161147, repetindo, DDD 16 993161147. Através desse WhatsApp, você pode fazer sugestões, críticas construtivas, fazer comentários e, principalmente, fazer perguntas. Lembramos que as perguntas que ocorrem num domingo têm suas respostas no domingo subsequente. Portanto, as perguntas oriundas do programa de hoje serão respondidas no próximo domingo e, desde já, muito obrigado pelas suas participações. Muito bem, momento de abrir espaço para Zezinho de Mel, que é nosso companheiro de apresentação há mais de 16 anos, há quase 17 anos, que estaremos completando no próximo mês, em novembro. Pois bem, esse companheiro de apresentação do Momento Espírita dá o seu bom dia também. E o bom dia do Zezinho vem através de mensagem, e a mensagem que ele nos traz hoje é do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, Conquistando a Paz. Conquistando a paz. Existem tribulações e tribulações. Para extinguir aquelas que conturbam a vida, comecemos a cooperar na construção da paz onde estivermos. Necessitamos, porém, conhecer as farpas que entretecem as inquietações que nos predispõem ao desequilíbrio e ao sofrimento. Vejamos algumas: a queixa contra alguém, a reclamação agressiva, o palavrão desatado pela cólera, a resposta infeliz, a frase de sarcasmo, o conceito depreciativo, o apontamento malicioso, o gesto de azedume, a crítica destrutiva, o grito de desespero, o pensamento de ódio, a lamentação do ressentimento, a atitude violenta, o riso escarninho, a fala da irritação, o cochicho do boato, o minuto da impaciência, o parecer injusto, a pancada verbal da condenação. Cada espinho invisível a que nos reportamos é comparável à chispa capaz de atear o incêndio da discórdia. E ganhar a discórdia não aproveita a pessoa alguma. Tanto quanto possível, aceitemos as tribulações que a vida nos reserva e saibamos usar o amor e a tolerância, a paciência e o espírito de serviço para que estejamos realmente conquistando os valores e bênçãos da paz. Não esperes que o próximo te solicite cooperação. Colabora voluntariamente na certeza de que estarás realizando valiosas sementeiras de trabalho e de amor na construção do futuro melhor. Chico Xavier. Obrigado, Zezinho. Excelente domingo para você. Muito obrigado pela escolha, pela mensagem que, sem dúvida nenhuma, nos chama a reflexões profundas de tudo aquilo que nós podemos fazer no sentido de conquistarmos a paz pelos nossos próprios méritos. Muito bem, nós vamos retornar a palavra agora ao nosso convidado dessa manhã de domingo, Antônio de Almeida Silva Filho, para que ele aborde o tema proposto, o Evangelho e nós. Ok, Roberto. Vamos então ao assunto de hoje, não é? Hoje nós gostaríamos de passear um bocadinho pelo Evangelho do Mestre e algumas coisas nos vêm à mente. Por exemplo, a gente se pergunta diante das circunstâncias da vida se aquilo que nós estamos fazendo está certo ou está errado. Será que a gente tem certeza de que todas as nossas iniciativas, as nossas atitudes estão corretas ou não? Existe forma da gente saber com clareza e sem possibilidade de erro se estamos agindo bem ou mal. Basta que a gente pergunte: será que Jesus aprovaria aquilo que ele estou fazendo?
Será que o Evangelho traz no seu bojo qualquer informação que fale: isto está certo, muito bem, é assim que se procede? Ou será que ele traz alguma advertência de que tal atitude não é correta, que tal atitude deve ser repensada? Então é muito fácil a gente fazer isso. Mas nós estamos vivendo num outro momento da história, numa outra situação, não é? Da história, temos uma família, um outro meio ambiente, outros costumes. Então a gente fica se pensando: será que eu agiria dessa forma realmente ao tempo de Jesus? Então, tentemos nos transportar ao tempo de Jesus e vamos nos colocar substituindo os personagens das suas parábolas por nós e vemos qual seria a nossa atitude. Jesus tem uma série de histórias interessantíssimas que eram chamadas de parábolas. Essas parábolas, então, contavam pequenas histórias que serviam de diretriz, serviam de ensinamento para que a gente tomasse as nossas atitudes, a nossa maneira de ser. Entre as histórias que nós encontramos lá no Evangelho, e que, sem dúvida alguma, elas falam de perto a uma situação assim bastante interessante, é quando nós nos lembramos da parábola do semeador. Você se lembra da parábola do semeador? É aquela em que diz Jesus que um semeador, andando por uma estrada, ia espargindo as suas sementes ao longo do caminho. Algumas sementes caíram na própria estrada. E essas que caíram na estrada, vieram as aves do céu, comeram as sementes e elas não tiveram oportunidade de germinar. Outras caíram à beira da estrada, mas caíram entre pedras, onde havia alguma umidade, e essa umidade permitiu que elas germinassem. Mas era um solo sem sustentação, pequeno, e as raízes não podiam ali se formar, razão pela qual aquelas plantas vieram a fenecer, morreram por falta de sustentação para a sua alimentação. Outras sementes lançadas caíram entre espinheiros, espinhos que estavam ao lado da estrada. E ali, até que era um ambiente úmido, que permitiu que elas germinassem e começassem a se desenvolver. Só que o desenvolvimento dos espinheiros era muito mais vigoroso do que o daquelas sementes tinham para fazer. Por consequência, os espinheiros acabaram por abafar as plantas que nasciam, e elas, por falta de espaço, por falta de iluminação, por falta de uma série de condições necessárias para que elas florescessem, elas também feneceram, também morreram. Finalmente, diz a parábola que algumas sementes caíram também ao lado da estrada, só que ali havia um terreno fértil, um terreno limpo, com uma umidade suficiente na própria terra e livre de todos aqueles obstáculos que nós citamos até agora. Lá as sementes, quando caíram, acabaram por germinar, e estando num terreno que tinha bastante alimento, tinha muitas condições que favoreciam a sua germinação, elas cresceram e produziram então grandes colheitas, produziram então frutos e a tudo aquilo que aquelas plantas estavam destinadas. O que será que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a palavra do Mestre
representa a semente que é lançada ao longo da estrada. Essa estrada é a nossa vida. Nós recebemos durante toda a nossa vida uma porção de vezes em que a semente é lançada em nós. E nós somos o terreno onde essa semente deve germinar. Quando a gente vai a uma igreja, vai ao centro espírita, ou quando a gente lê um livro, ou quando a gente tem bons exemplos que nos são dados, significa que a semente é de boa qualidade. E ela é lançada e nós somos o terreno onde ela deve desenvolver. No entretanto, se o nosso coração ainda está naquela situação de egoísmo, de amor próprio exacerbado, ainda achamos que nós somos muito importantes, se ainda somos muito orgulhosos, nós achamos que aquilo para nós não é importante, isso não fala para a nossa vida. Que pensarmos em caridade, pensarmos em auxílio ao próximo, pensarmos na dor do nosso semelhante, isso não é problema nosso. É o terreno que somos nós que não está preparado. Ele é frágil, é fraco, não tem alimento suficiente, e todas essas coisas que eu citei como defeitos de comportamento significam aquelas pedras aonde as sementes caíram. E quando a gente cai a semente ali, às vezes a gente tem até aquela iniciativa, né? Puxa vida, eu acho que eu podia aproveitar alguma coisa disso. A semente começa a germinar, mas nós não saímos do nosso comodismo, nós não saímos da maneira que nós temos de viver, de ser, e então, por consequência, aquelas coisas que nos foram faladas, que nos foram transmitidas, acabam por perder-se, acabam por morrer. Nós vamos esquecendo, deixa para lá, a vida assim está muito boa, não vou me preocupar com isso agora, quem sabe no futuro, não é? E vamos deixando de lado, porque nós somos ainda aquele terreno pedregoso, que ainda não tem sustentação para que essas coisas germinem. Mas podemos ser também aquelas pessoas que às vezes, quando recebem a semente, a mensagem de Jesus, se enchem às vezes de entusiasmo, né? Se enchem de entusiasmo e falam assim, puxa vida, que coisa legal, não é? Eu acho que eu vou realmente batalhar isso aí, eu vou me incorporar esses ensinamentos na minha vida e vou mudar a minha atitude, vou mudar a minha maneira de ser. E mudando a minha maneira de ser, eu começo a tentar implantar costumes diferentes, ou seja, permitindo que a semente germine em nós. No entretanto, os espinheiros que nos rodeiam, e que são o quê? A vida cotidiana, são os nossos problemas do dia a dia, é o nosso trabalho, é uma família difícil, são os amigos que às vezes não são adequados, não correspondem àquilo que nós esperamos de uma amizade, acabam por fazer com que a gente fale assim, é muito bonito eu falar de fazer isso, fazer aquilo, mas ninguém faz, todo mundo defende os seus interesses, e eu é que vou ser o único a fazer isso, tô fora. Não vou partir por aí não, vou continuar sendo a criatura que eu sempre fiz. Ou seja, nós não damos oportunidade para que aquela semente que foi lançada em nós, terreno, ou seja, éramos espinheiros, né, que estavam também crescendo ali, permitimos que os espinheiros sufocassem a semente. E os nossos interesses do dia a dia, o nosso desencanto com as pessoas que às vezes estão próximas de nós, às vezes nos desencantando com as pessoas que são ingratas, com as pessoas que não correspondem às nossas expectativas, nós deixamos para lá porque não merecem nossa atenção, não vamos fazer nada disso não, deixamos para lá. E a semente, mais uma vez,
morre em nosso coração. Ela não consegue germinar mais, não consegue crescer, não consegue frutificar, não é? E assim vai a nossa vida. Mas é bem possível que em determinado momento nós possamos ter a modificação quando sementes novas são lançadas no terreno que somos nós. Em algum lugar, repito, numa igreja, no centro espírita, num templo evangélico, ou a palavra de uma pessoa amiga, qualquer coisa que nos venha construir a nossa mudança, venha construir as modificações necessárias em nós, calam em nós, e nós começamos a pensar, puxa vida, realmente eu já vivi alguns anos e é necessário que eu faça alguma mudança. Não posso ficar assim a vida inteira. Não me importa se os meus amigos, porventura, não pensam como eu. Não é porque meu pai ou minha mãe ou a minha família agiu desta ou daquela forma, ou seja, não aceitavam a religião, não viveram a religião. Não é porque eles agiram assim que eu tenho que ser igual. Eu estou tendo aqui sementes maravilhosas que estão sendo colocadas no meu coração. Eu vou permitir que elas germinem e comece a implantar na minha vida mudanças de comportamento, reforço das minhas boas coisas, das minhas boas atitudes, dos meus bons pensamentos, da minha maneira de ser. Dessa forma, as sementes começam a germinar vigorosamente e, germinando vigorosamente, fazem com que as plantas comecem a surgir bonitas, verdes, porque o terreno é apto a produzir uma planta vigorosa. E ela cresce. São as mudanças que nós vamos observando em nós mesmos. Aquela pessoa que às vezes nos aborrecia, nós achamos que ela era ingrata, que ela não era... Já não tem aquele significado, a gente já passa a aceitá-la com mais naturalidade e simplesmente lastimamos que ela não possa ser feliz, que ela não possa aceitar Jesus. E sempre quando há uma oportunidade, nós também vamos tentar colocar a mais semente naquela outra pessoa, falando, olha, o Evangelho de Jesus fez em mim mudanças extremamente importantes. Então, eu acho que nós deveremos sim dar oportunidade para que essas coisas aconteçam. E vamos lá então. Agora completamos a nossa parábola, porque o Evangelho do Mestre encontrou em nós a qualidade de terreno importante e necessária para que ela crescesse, para que ela produzisse muitos frutos. Quem que ganha com isso? O terreno ganha em qualidade. Os frutos vão servir para todos aqueles que estão em nosso entorno, para que sirvam de exemplo, para que sirvam de estímulo, para que também eles façam as mudanças, as modificações importantes na vida deles. Jesus também conta que certa vez determinado cidadão descia de Jerusalém para Jericó. E em meio do caminho, ele foi assaltado por ladrões que roubaram os seus pertences e no assalto ainda o agrediram e o largaram à beira da estrada machucado e ferido e levaram seus pertences embora. E lá ficou ele machucado e ferido. Mas passou pelo caminho, passou por aquela estrada que ligava Jerusalém a Jericó, passou por ali também um sacerdote. O sacerdote olhou, falou assim, nossa, está ferido, deve ter feito alguma coisa errada e devem ter dado algum castigo nele. Eu não vou me envolver nessa história não.
e seguiu o seu caminho. Seguiu o seu caminho, cuidando da sua própria vida. Outros passaram e agiram mais ou menos da mesma forma, achando que não havia necessidade da sua intervenção. Pessoas diversas, ao ver aquele homem caído, trataram de desviar-se para não ter que enfrentar aquela situação. Até que um samaritano, que fazia o mesmo percurso, vendo aquele homem caído, ele se aproximou dele, verificou que ele estava realmente ferido e ajudou-o a levantar-se, colocou-o na sua montaria, no seu cavalo, e o levou até uma próxima cidade pequena que havia ali, aonde o alojou em uma hospedaria. Deixou paga, uma importância paga, para que o estalajadeiro cuidasse daquela criatura, fizesse por ela aquilo que era necessário, e recomendou: olha, quando eu voltar, eu passarei por aqui novamente, e se caso o dinheiro que eu estou deixando não foi suficiente, eu reembolsarei e pagarei toda a diferença. E continuou o seu caminho e foi cuidar dos seus negócios. E a gente fica se perguntando, não é? Quem será que agiu melhor em relação àquele viajante que havia sido assaltado e agredido? Com certeza, nós chegaremos à conclusão de que aquele samaritano, ele havia agido da maneira correta, havia agido bem. Por que será que Jesus situa essa história numa estrada que liga Jerusalém a Jericó, coloca um sacerdote, que era um homem do templo, um homem dedicado à religião, e coloca um samaritano na história? Por quê? Jerusalém era chamada a cidade da espiritualidade. Em Jerusalém estava o templo principal. Em Jerusalém, todas as classes dominantes, tanto da parte social, política e religiosa, estavam lá alojados. Então, Jerusalém significava algo melhor, aquilo que havia de melhor. A espiritualidade ali tinha que ser muito mais elevada. Jericó, ao contrário, era uma cidade de negócios, onde os comerciantes simplesmente vendiam as suas mercadorias, procurando usufruir o maior lucro possível, não se importando se gerando aquele lucro, se ele prejudicava ou não prejudicava o semelhante. Então Jericó significa os nossos interesses materiais. E quando aquele homem desce de Jerusalém para Jericó, ele significa nós, que na nossa vida, às vezes, deixamos-nos contaminar por más influenciações, por más companhias, por maus conselhos, damos pasto a paixões, a interesses nossos que são às vezes condenáveis. Ou seja, saímos da espiritualidade para baixar até zonas inferiores de comportamento. Então veja que interessante a situação. E por que será que colocou-se ali um sacerdote? Porque ele tinha maior responsabilidade, porque ele ensinava o bem, ele ensinava o procedimento correto para as pessoas, mas ele tinha que exemplificar, e no momento do exemplo, ele havia cedido ao comodismo, havia saído, na verdade, da sua situação de pregador, de evangelizador, de cuidar da melhoria das pessoas, havia se recolhido aos seus interesses particulares. Então, entendamos como foi importante para essas pessoas agirem dessa forma. Entendamos o seguinte: samaritano era uma parte,
entre os judeus do local onde viviam, da Palestina, aonde viviam pessoas, habitavam uma região chamada Samaria. E essa Samaria, ela era, sem dúvida alguma, um povo que os judeus desprezavam aquele povo, porque haviam acontecido questões entre samaritanos e judeus do passado, e os judeus foram muito cruéis com os samaritanos. Então os samaritanos não gostavam dos judeus, e por sua natureza, os judeus também não gostavam dos samaritanos. Aliás, o judeu, especialmente aquele que era da capital, aquele que era de Jerusalém, ele se achava muito mais importante, muito melhor, não é? Tanto assim que quando certa vez disseram a respeito de Jesus para o pessoal que habitava em Jerusalém, que o mestre era de Nazaré, o que eles falaram? Mas pode de Nazaré sair alguma coisa que preste? Ou seja, havia um preconceito natural contra outras regiões. E a Samaria era, então, essa região também colocada. Lembremos-nos também da passagem de Jesus, quando ele com seus discípulos passa próximo de uma cidade em que havia uma mulher samaritana tirando água do poço. E a mulher se escandaliza porque Jesus pede água para ela. Porque ela fala assim, esses homens judeus não dão a mínima importância, e quando dão importância para nós, é para nos humilhar. E Jesus vai pedir água para ela, não é? Então vocês vejam essas questões sociais, essas questões políticas que existem, como afetam o comportamento das pessoas. Mas voltemos ao nosso assunto. Então, aquele homem é levado para ser tratado, e naquela estalagem, lá se recupera e para poder seguir a sua vida. Qual foi o que teve o maior procedimento? Sem dúvida, foi aquele samaritano que por lá passou. E Jesus faz questão sempre de colocar o samaritano, aquelas pessoas menos providas de recursos financeiros, de menor cultura, em situação de melhor sentimento do que pessoas às vezes muito abastadas, pessoas que têm altos títulos, não é? Que envergam altos títulos, que deveriam ter a compreensão na natureza de entender melhor os menos favorecidos da sorte, entender melhor os percalços que existem na sociedade para ajudar a sociedade a progredir como um todo. No entretanto, cuidam apenas dos seus interesses pessoais. Então é bastante interessante. Quem de nós é aquele personagem que está na parábola que nós citamos? Será que nós somos aquele viajante que foi assaltado e abandonado ao lado do caminho? Ou será que nós somos aquele sacerdote que orgulhosamente passa, mas não se dá o trabalho de socorrer aquela criatura? Ou somos aquele samaritano desprezado pelos judeus, mas que socorreu e amparou aquela criatura necessitada? Quem somos nós nessa história? Procuremos nos situar e veremos o que será que nós faríamos naquela situação. Passaríamos ao largo fingindo que não víamos a pessoa que lá estava ferida, ou iríamos atendê-la, procurar socorrê-la de alguma forma? Quantas e quantas coisas nós vamos observar então no Evangelho. Veja que nessas duas parábolas apenas, quantos pensamentos, quantas conjecturas, quantas possibilidades de pensamento, de raciocínio, de julgamento nós pudemos obter, pudemos abordar, não é mesmo? E assim o Evangelho é muito rico nessas histórias, oferecendo sempre essa oportunidade
para que a gente raciocine. E o Evangelho é muito rico em tudo isso, inclusive em termos de doutrina, não é? Quantas informações estão ali que as pessoas, às vezes, por estarem ainda embotadas nas suas convicções religiosas, se recusam até a pensar. Não quero saber isso, não, isso é uma coisa horrorosa, não quero saber disso, estou muito bem do jeito que eu estou. E ficamos, às vezes, ainda nesta época que nós estamos, a pensar em Deus como um velho barbudo que está lá para julgar quando a gente morre, para onde a gente vai. Se a gente vai para um lado, vai para o céu, vai para o inferno, não é? E a questão do céu e inferno, será que ela se adapta com a ideia que fazemos de Deus, de misericórdia, de amor, na sua mais extremada expressão? Qual de vós, em sendo homens, nega a seu filho o pão e lhe dá uma pedra no lugar? Qual de vocês, em seu filho lhe pedindo peixe, lhe dá uma serpente? Ora, se vocês que são humanos agem de uma maneira mais nobre, socorrendo seu filho e o ajudando, que dirá Deus que está nos céus? Ou seja, que é muito mais superior a todos. Que dirá Deus agirá em relação aos seus filhos, ou seja, à própria humanidade? Será que Deus vai nos negar a oportunidade de nos redimirmos dos nossos erros, dos nossos defeitos? Ou vai nos conceder essa oportunidade renovada muitas e muitas vezes? Eu acredito que a doutrina espírita nos traz uma nova visão, uma nova maneira de entendermos a nossa felicidade futura, a nossa vida, o nosso progresso e a nossa melhoria constante em direção ao bem, em direção a Deus. Nós não sabemos muito bem como é esse trajeto, só sabemos que vamos multiplicar experiência acima de experiências, em cima de muitas e muitas vidas aqui na Terra. Mas será que nós temos muitas vidas? Nós não temos muitas vidas. Nós temos uma vida só uma, que é a vida do Espírito. Nasce lá no comecinho, quando ele começou a sua elaboração, passando de princípio inteligente para ir depois, ao longo de muito tempo, se aperfeiçoando, burilando as suas imperfeições, para transformar-se talvez naquela primeira situação de espiritualidade. E quando é que isso acontece? Quando ele adquire a consciência. Aí ele passa a ter ele é realmente um espírito. Até lá foi elaborado, mas agora ele é um espírito. E quando ele adquire consciência, ele adquire a responsabilidade. Ou seja, ele passa a ser responsável por tudo aquilo que ele faz. Mas é por isso que Jesus faz uma afirmação que eu acho extremamente interessante, e às vezes eu não vejo quase ninguém citar isso aí. Certa vez ele disse o seguinte: o amor cobre a multidão dos pecados. Olha só, o amor cobre a multidão dos pecados. Ou seja, cada vez que nós nos melhoramos, cada vez que o nosso sentimento é mais depurado,
nós estamos sempre removendo aquelas coisas velhas nossas e substituindo-as por novas maneiras de entender Deus, nova maneira de encarar a nossa vida, nova maneira de caminharmos em direção ao bem. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Afirmação de Jesus. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ele não deixou outra alternativa. Ele podia ter falado assim: olha, uma boa parte vai se salvar, mas tem algumas que não tem jeito, isso aí vai ter que realmente ir para um lugar de sofrimento, vai para o inferno, vai para... Mas ele não falou isso. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. O que ele quer dizer com isso? Que todos nós estamos destinados à perfeição. Todos nós estamos caminhando em direção a Deus. Alguns com maior velocidade e outros mais lentamente. Alguns com maior situação de bem-estar e outros com maior, passando mais pela fieira do sofrimento. Agora, se aqui na Terra nós vimos ainda um mundo onde tantas coisas ruins acontecem, a gente fica se perguntando, não é? Puxa vida, será que a Terra não vai melhorar nunca? Vai melhorar sim. Ela melhorará à medida que a humanidade melhorar. Veja que nós passamos por uma pandemia agora, estamos passando ainda por uma pandemia que apavorou a humanidade quase toda. E me chocou muito, às vezes, vendo uma porção de espíritas que há muito tempo estão na doutrina, apavorados com essa situação. Mas nós não nos apavoramos com o mal que existe na sociedade. Nós não nos apavoramos e nem ficamos assustados quando sabemos que pessoas têm procedimentos horrorosos, fazendo assassinatos, maldades, roubando o povo, roubando nessa pandemia, por exemplo, aquilo que era em dinheiro para socorrer as pessoas, se roubaram, se logopletaram. Será que não mataram ninguém? Ou mataram muitos? Então nós temos uma sociedade ainda muito atrasada, que precisa de muito trabalho, de muita mudança para se tornar algo melhor. E à medida que ela vai se tornando melhor, o mundo como um todo vai melhorando também. Vai chegar o tempo em que nós não precisaremos mais de chave e portas trancadas, porque ninguém ousará mais em roubar o seu semelhante. Nós poderemos ter tranquilidade de saber que o respeito haverá de reinar entre todas as pessoas. Vai demorar muito tempo? Vai depender de nós. Enquanto nós ainda perdurarmos em sendo criaturas ruins, falíveis, nós ainda vamos ter que enfrentar essa situação. Mas o nosso caminhar é para o bem, é para a felicidade, é para a saúde e é para o progresso. Não tenhamos dúvida disso. Pode demorar tempo? Pode demorar tempo. A Terra está mudando. E aquelas pessoas que acham que hoje o mundo é pior do que era, estão enganadas. Não é pior. O mundo é muito melhor do que era antigamente. Agora, é necessário, é importante que a gente entenda que tudo aquilo que existe de ruim na Terra é devido à nossa inferioridade. Portanto, quando a gente consegue melhorar a nós mesmos, nós estamos contribuindo para melhorar toda a Terra. Mas às vezes nós queremos mudar os outros, não é? Queremos modificar os outros, fazer com que eles se tornem melhores. Não, olha, essa passagem do Evangelho é muito bem indicada para fulano, para cicrano, e nunca achamos que é para nós. É a tal história. Jesus, mais uma vez: vedes o cisco no olho do teu irmão, mas não vês a trave que está nos seus olhos. Então, queridos irmãos,
entendamos o seguinte: se nós conseguirmos ler, entender e viver o Evangelho de Jesus, nós estaremos estabelecendo mudanças em nossa vida e, por consequência, na vida da sociedade, de tal ordem que nós vamos ver que apressamos muito para que o bem se instale na terra. E ele se instalará, quer queiramos, quer não queiramos, porque esse é o destino que nos é reservado. O progresso constante, ainda que seja à custa de dor, ainda que seja à custa de sofrimento. Mas se podemos fazer isso por prazer, por gosto, vontade de ser bom, vontade de viver bem, por que vamos fazer através da dor e do sofrimento? A doutrina espírita tem explicação para tudo isso, viu? Tudo isso. Porque, mas a pessoa era uma pessoa boa, mas sofreu tal. É que nós estamos olhando um episódio da vida dessa criatura. Mas nós somos um episódio, aliás, nós somos uma novela, somos uma história composta de uma multiplicidade de episódios. Cada episódio é uma existência que nós tivemos aqui na Terra ou em outro local. É um episódio. Mas a nossa vida, a vida do espírito, é uma só. Lá do começo da evolução até nós atingirmos o máximo da evolução. Seremos sempre nós. Por isso é que a nossa vida está acima do berço e do túmulo. Acima. Porque nós podemos passar pelo berço e pelo túmulo quantas vezes forem necessárias, mas nós, espírito, seremos sempre o mesmo, cada vez melhor, cada vez se aprimorando e cada vez mais feliz. Queridos ouvintes, sejamos felizes. Felizes de que forma? Lendo o Evangelho, interpretando e transpondo para a nossa vida aquilo que de bom está. Qualquer iniciativa nossa que tivermos que fazer, perguntemos para o Evangelho: Jesus aprovaria aquilo que eu estou fazendo? Jesus concordaria com aquilo que eu estou dizendo? Se Jesus não concordar, se Jesus não aprovar, tratemos de mudar a nossa atitude, porque nós estamos errados. É isso que eu gostaria de deixar nesta manhã, para que todos nós pensássemos mais e mais na nossa vida, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de atuar. Que Deus nos abençoe a todos, que Ele nos ajude, que Ele nos socorra. Que assim seja, queridos irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Almeida. Nós vamos agora ao nosso momento mensagem de hoje, que nos traz: até quando seremos assim? Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Até quando seremos assim? Até quando cairemos sem aprender as lições da queda? Até quando faremos escolhas egoístas, quando tudo aponta para uma existência de colaboração? Até quando nos perderemos por tão pouco, confundindo o que é meio com o que é fim? Até quando afundaremos na lama, segurando o fôlego em agonia, desejando estar em outro lugar? Os erros se repetem. A história se repete em muitos aspectos. Mudam as gerações e vemos os mesmos vícios ainda tão presentes. As questões sociais, as disputas políticas, os problemas familiares. Tudo isso reflete ainda o ser em transformação lenta. Olhando assim, é bastante desanimador. No entanto, não nos enganemos e não nos permitamos contagiar
pelos pessimistas de plantão, nem por aqueles que insistem em apenas enxergar a doença, e não também o trabalho silencioso e necessário que ela realiza na intimidade da alma humana. As mudanças são lentas, graduais, mas elas têm acontecido. Basta ter olhos de ver. Há uma geração antiga que persiste nos mesmos caminhos desastrosos. Há também, já encarnando na Terra há algum tempo, uma geração nova fazendo tudo isso mudar. E quando falamos de geração antiga e geração nova, não nos referimos aos que somos mais velhos ou mais novos de idade. Referimos-nos a uma geração de hábitos e pensamentos viciados em ideias ultrapassadas que cultivam o individualismo, o preconceito e a violência. A geração nova, falando em termos espirituais, é aquela que está aberta ao diálogo, que sabe ouvir, que desenvolve a compaixão, que não consegue ver o próximo em sofrimento ao seu lado sem fazer algo em seu benefício. Vivemos tempos em que as duas gerações se misturam no planeta. A antiga recebendo a última chance de mudar. A nova tendo como missão liderar, influenciar e carregar multidões pelo seu exemplo. Independente de geração, somos irmãos em evolução no planeta, aprendendo uns com os outros diariamente. Dessa forma, a resposta para o até quando é individual. É de cada um. Só você pode dizer até quando irá aceitar certas coisas como normais ou toleráveis. Só você poderá dar aquele próximo passo e dizer: chega, não sou mais assim, ou não quero mais essa vida para mim. Só você consegue estancar pelo perdão o ódio de séculos, ou a raiva de alguns dias, dizendo: vamos deixar isso de lado e seguir adiante. Só você, com todo o seu empenho e persistência, poderá dizer: venci mais essa. Até quando? É uma pergunta a se fazer todos os dias. É um questionamento necessário para quem deseja crescer, ir adiante, conquistar e conquistar-se. Até quando? Vai além de uma indignação de sofá, de quem observa o mundo em chamas, mas não é capaz de apanhar sequer um balde d'água. É a questão da mudança, do despertar, do agora. Até quando cairemos sem aprender as lições da queda? Até quando faremos escolhas egoístas, quando tudo aponta para uma existência de colaboração? Até quando nos perderemos por tão pouco, confundindo o que é meio com o que é fim? Até quando afundaremos na lama, segurando o fôlego em agonia, desejando estar em outro lugar? Agora nós vamos ficar sabendo o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Vem aí a Feira do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Olhe que notícia boa, amigos e amigas. De 1º a 30 de novembro de 2021, a tradicional feira, diga-se de passagem, livros com descontos de 20% a 80%. Simplesmente imperdível. Na sede da USE de São Carlos e região, na rua 9 de julho, esquina com a rua Padre Teixeira, no centro da cidade de São Carlos. Atenção para os horários da Feira do Livro Espírita de 2021. Segundas às sextas-feiras, das 9 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 16 horas. E com muitas novidades esse ano, inclusive uma sessão especial com títulos da psicografia de Chico Xavier e outros de envergadura maior, com descontos ainda mais incríveis. Visite e comprove Feira do Livro Espírita da USE de São Carlos e região,
de 1º a 30 de novembro, na sede da USE, na rua 9 de julho, esquina com a rua Padre Teixeira. Esperamos vocês! Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Você, amigo, você, amiga, que vai visitar a Feira do Livro Espírita de São Carlos e região, se ainda não se filiou a esse clube, está aí uma oportunidade, porque se filiando a esse Clube do Livro Espírita, você recebe mensalmente um livro espírita com conteúdo inestimável por apenas R$16. E na sua própria casa. Inscreva-se. Ligue para a USE 3307-5495 ou envie uma mensagem, uma vez que esse número também é o WhatsApp. Repetindo, DDD 16 3307-5495. E se preferir, como já recomendamos, ao visitar a Feira do Livro Espírita, lá na rua 9 de julho, esquina com a rua Padre Teixeira, no centro de São Carlos, a partir de amanhã, você poderá fazer sua inscrição. Tenha certeza de que você é muito bem-vindo, que você é muito bem-vinda ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Palestra USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Hoje, domingo, dia 31 de outubro, às 17 horas, a palestra será de Eurípides Pereira Novo, que abordará o tema Qual verdade foi revelada por Kardec? Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube, as palestras USE São Carlos também são de cunho participativo, assim como o Momento Espírita, e possibilitam a você fazer perguntas e ter as suas respostas ao vivo. Elas acontecem quinzenalmente aos domingos, sempre às 17 horas. A transmissão é realizada pelos seguintes canais: Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, Facebook da Conesc e também pelo YouTube, o canal Palestras USE São Carlos, quinzenalmente aos domingos às 17 horas. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe! Falando em participações, chegamos naquele momento que não pode deixar de ocorrer todos os domingos de agradecimentos. Agradecimentos nossos para vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que participaram essa semana através do Facebook, através do WhatsApp. Pois bem, nós queremos agradecer de coração a você, Ana Marquezim da Silva, Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, Andréa Relva Iso, Carol Duarte, Cássia do São João Batista, Cidinha Matas, Cidinha Mazo, Cleo Machado, Cleusa Negrisoli do Cruzeiro do Sul, Cristiane da Redenção, Eliana Santana do Amaral, Elizabeth do Douradinho, Fernando Colombera, lá do Parque Primavera, Haruko Nishioka, da cidade de Campinas, também a você, sempre ligadinha aqui no Momento Espírita, Imaculada de Almeida, moradora no centro em São Carlos, Isabel do Jardim Rissetti, Jéssica do Abdelnur, João Carlos de Batela do bairro Icaraí, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida do Nosso Lar, Léo Moreira, Marcelo Moraes, Maria de Baté, Márcia do Mirante da Bela Vista, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Regina de Oliveira, Maria Helena do Mirante da Bela Vista, Maria Lúcia do Jardim Bandeirantes, Maria Roseli dos Santos, Marli do Centro, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Ocimar da Vila Prado, Ricardo Barbosa, Robson lá do Abdelnur, Roseli Gibote do Araucária, Rose Maria do Araci 2, Rosimeire Faustino, Rose da Redenção, Sérgio Márcia Bufa do Centro, Tânia Campos e Vina Baroni. Muito obrigado a todos vocês e, por gentileza, não deixem de compartilhar. Estamos sempre enviando para vocês todos os domingos, no decorrer do domingo após o programa, o link do YouTube. E ao você compartilhar, estará nos auxiliando a levar a mensagem do Consolador prometido através do Momento Espírita a mais irmãos, a mais irmãs. Então, muito obrigado! Muito bem, nós precisamos retornar a palavra nesse minuto, já agradecendo novamente a Antônio de Almeida Silva Filho, que gentilmente atendendo o nosso convite, está aqui conosco nessa manhã de domingo, abordando o Evangelho em nós. Almeida, fique à vontade para suas colocações finais. Roberto, Zezinho, só me resta agradecer por essa oportunidade nova
de estarmos conversando com os nossos queridos ouvintes. Agradecer a esse público que sempre nos presta, sempre nos ajuda com as suas vibrações, sempre está atento naquilo que nós trazemos em forma de notícia. Mas saibam que nós não estamos aqui tentando passar moral, passar instruções para ninguém, porque talvez nós sejamos tão necessitados ou mais necessitados do que você que está nos ouvindo. Mas saibamos que, de qualquer forma, estamos na caminhada, estamos em direção a Jesus. Portanto, que Jesus abençoe a todos nós e que nos permita mais vezes estarmos reunidos em seu nome para falarmos sempre do seu evangelho, falarmos sempre da sua doutrina, falarmos bastante a respeito da doutrina espírita. Obrigado, queridos ouvintes, obrigado, Zezinho, obrigado, Roberto, e até uma próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez, Almeida. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há quase 17 anos, Zezinho de Mel, e nosso convidado Antônio de Almeida Silva Filho, abordando o Evangelho em nós. O Rossi, mais uma vez, esteve conosco fazendo a sonoplastia e a produção, e a todos os trabalhadores da produção coordenados por Clemente Mancini, nosso muito obrigado também. De coração, a vocês todos, amigos e amigas do Momento Espírita, que ficaram conosco até o derradeiro minuto, um grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo domingo a partir das 8h30 da manhã. Até lá!